autodidata, pintor, fashion week moda do Chapelão. Com vocês, Adélia Costa e Eduardo Alexandre Garcia, o nosso também querido Dunga. E ouvindo aqui a nossa querida Amapola. Sob um signo ominoso fui nascido, e desde as astras entranhas maternais tocou-me as cruas sanhas viscerais. Do conluio sou ex e fé mentido, por não moldar-me ao convívio podrido desta escória de sangue espiritual no charco da má índole social. Sou, por muitas bactérias, agredido. Porém, em torno desse pantanal nascem lírios, tafus e perfumados, pelo sacro mistério bem regados, a esse olente vergel do alto astral, com seu séquito de bem-intencionados, de estima, rendo pretos elevados. Poema de Pedro Grilo. E nós vamos aqui conversando, né? Pedro Grilo, que faleceu agora, encantou-se, né, no dia 22 de abril. O nosso convidado especial aqui, Dunga, ele tem, assim, uma história de afeto, de convívio, né, de construção textual poética, né, com o nosso poeta homenageado. E aí? Boa noite, Dunga. Boa noite à nossa audiência aqui. Né? E dizer que Grilo realmente foi um dos homens mais marcantes de Natal na sua era. Grilo, ele nasce na maternidade Januário Cico, quando essa maternidade Januário Cico não é a que nós temos hoje, que ainda estava em construção. Ele nasce em 1936. E a maternidade, ela funcionava no Hospital Miguel Couto, que é onde hoje é o UOL, o Hospital Universitário Onofre Lopes. Logo que nasceu, o Grilo foi para Goianinha, onde os seus avós paternos e maternos, eles tinham sítios. E diz ele que uma das coisas que mais marcou essa estada dele nesses sítios foi o conhecimento e a amizade que travou com o sanfoneiro do Bumba Meu Boi, que se apresentava por lá. Ele viveu, né, quando cresceu um pouco mais, ele viveu a vida de qualquer sítio do interior do estado do Rio Grande do Norte, trabalhando na lavoura e cuidando de gado. Né? Dunga. O sítio onde ele foi viver tinha vacaria. Interessante você falar isso, né? Porque ele já doente, né? Agora no final, e um dia eu cheguei lá e disse assim: Grilo, vem, vamos comer, coma aqui. Mas só que eram comidas saudáveis, né? E o filho dele, os filhos só queriam dar comidas saudáveis. Aí ele olhou assim para mim e disse: ô Adélia, eu fui criado num sítio, e lá tinha boi, aí traz ali um boi, uma vaca, um pedacinho da carne, né? Mata ali, um porco, uma galinha.
Aí minha vovó vinha, aí eu comia, né? Traz um carneiro, aí comia, um peba. Aí eu comendo tudo isso, cheguei agora nos 85. Você acha que eu vou comer agora essas comidas saudáveis? Não vai fazer mal, não. Continua. Grilo, ele sempre foi um rebelde, né? Então, ele está de volta a Natal e o pai dele compra as cartilhas daquele tempo dele, de escola, para que ele aprendesse a ler. E Grilo, autodidaticamente, ele passou a ler aquelas cartilhas e, de repente, ele evoluiu no gosto pela leitura, né? E ele lia fartamente, ele lia muito. E logo ele foi mandado estudar com um professor particular que indicou a matrícula dele no grupo escolar modelo, que era ali vizinho ao hoje Teatro Alberto Maranhão, né? Que era na época Severo, Carlos, né? Augusto Severo. Teatro Augusto Severo, que é na Praça Alberto Maranhão. Era Alberto Maranhão o nome? Não, o nome do teatro era Teatro Carlos Gomes. Né? E o grupo escolar modelo Augusto Severo era vizinho ao teatro. Carlos Gomes, né? E ele diz o seguinte, que era um menino assim que gostava muito de brincadeiras, né? Ele, apesar de bom aluno, tirar boas notas, segundo ele, 9 e 10 sempre, ele vivia de castigo, porque vivia aprontando qualquer coisa lá no grupo escolar. E o pessoal já tinha em conta que tudo que aparecia de errado na escola era Pedro Grilo. Quando chegou um fim de ano, o diretor chamou ele na sala e disse: seu Pedro Grilo Neto, o seu aproveitamento é quase 10, mas o seu comportamento é 0. A média dá menos de 5, então o senhor está reprovado. Ele diz que levou muita cinturãozada do pai, que levou muito castigo na escola, que bolo na mão, levou de palmatória, que ficava de joelho acocorado em milho seco atrás da porta da sala. Mas nada que fizesse com que o rebelde que ele era, ele se tornasse uma pessoa mais sociável, apesar dele ser muito sociável, digo, mas menos traquina, menos presepeiro, né? Ele sempre continuou na vida fora brincando. Eu acho que ele não levava muito a sério a vida, não, assim, em termos de ganhar dinheiro, de ter uma estrutura mais confortável na vida, não é? Tanto que ele, quando... eu vou voltar um pouco aqui, antes do casamento dele. Ele diz que mais ou menos aos 13, 14 anos, o pai dele estava numa situação financeira um tanto quanto não muito boa, apesar de ser funcionário do que viria a ser o Detran, na época era um departamento da Inspetoria de Polícia. E o pai dele chegou até depois, né, a ser contador do Detran, um cargo de ponta em qualquer instituição, né? Então deveria o pai dele ser bem remunerado, tanto que quando ele casou, ele montou um ateliê de propaganda, né? Em placas, faixas, cartazes, né? E um dia o pai dele o surpreendeu com a esposa num cubículo do estabelecimento que ele trabalhava, e ele trabalhava numa das ruas mais importantes de Natal da época, não é? Ou a mais importante, que era Tavares de Lira. Então o pai dele ofereceu a opção dele escolher entre 2 casas que ele possuía,
uma nas Rocas, de alvenaria, e outra de taipa, no morro. Eu não diria Morro de Mãe Luísa, porque naquela época não se chamava ainda Morro de Mãe Luísa. Era o Morro do Pinto, o Morro do Estrondo, era o Morro de Nossa Senhora dos Montes, que é um topônimo natalense que quase ninguém conhece, mas esse Nossa Senhora dos Montes, ele vem sendo registrado desde a invasão holandesa até proximamente o começo do século XX, né? Tanto que toda aquela área ali da Getúlio Vargas, e de onde hoje está o centro de turismo, era chamado o Monte ou Belo Monte.